O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Como já dizia, desde o início da missa, desde o início da adoração, das 1000 Ave-Marias, hoje mais cedinho, é uma graça de Deus o que nós estamos podendo voltar a vivenciar, mesmo no meio desta pandemia, o coronavírus ainda à solta, nós tentando tomar os cuidados possíveis, mas sabendo que existe ainda muita gente que está sofrendo terrivelmente na luta contra esse mal, ou a própria pessoa que está infectada, ou as famílias, se esforçando para proporcionar o melhor ambiente possível para aqueles que possuem o vírus, muita gente nos hospitais, situações ainda tristes, de morte. Mas algumas esperanças vão aparecendo como luzes no caminho. E penso que a gente poder se reunir hoje e rezar, retomando essa devoção dos primeiros sábados, com as 1000 Ave-Marias, é uma graça de Deus para nós. É a oportunidade de um respiro no meio desse turbilhão de coisas e de sentimentos que a pandemia nos provoca. Talvez no início com ainda mais tensão, hoje um pouco mais tranquilizados, mas não menos apreensivos, e cautelosos. E a gente não pode nunca se descuidar disso. E bonito recomeçar este nosso ciclo, esta nossa oração, com esta Santa Missa. E nós sabemos, cada mês, hoje também a turma está nos acompanhando pela internet, cada mês a gente usa não a liturgia do dia especificamente, mas a gente recorre a um elenco de missas de Nossa Senhora, aprovado pela CNBB, sempre com um tema, para a gente ir à riqueza do que significa a devoção a Nossa Senhora na nossa igreja. E de um jeito muito bonito, hoje nós começamos com esta intenção, com esta contemplação de Maria
como a serva do Senhor. Maria é aquela que sabe se colocar à disposição de Deus, como nós escutamos no Evangelho, não sem medo, não sem dúvidas, não sem esse estremecimento, que a gente sempre passa quando algo grande, quando algo importante está para acontecer, quando a gente não tem muita segurança se é capaz ou não de dar conta daquilo que nos é confiado. Mas, apesar da incerteza e talvez de certa dúvida que possa ter passado pelo seu coração, a certeza de estar sendo amparada por Deus, de estar acolhendo a vontade dEle e de querer fazer o melhor possível, é muito maior. Por isso ela se coloca nesta atitude obediente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, dirigindo ao anjo, mas falando dessa vontade, dessa palavra de Deus que quer realizar através dela esta grande maravilha que é trazer o Salvador ao mundo. Essa confiança de Maria deve ser também a nossa confiança de hoje, atendendo aos apelos que o Senhor nos faz, dar também a nossa resposta generosa, corajosa, audaciosa. Estamos aqui como servos e servas dele, para que também por meio de nós, da nossa vida comprometida com o Evangelho, do nosso testemunho em boas obras, do nosso serviço à comunidade, aos irmãos e irmãs, a gente traga também Jesus ao mundo, através das nossas mãos, a nossa voz, desses nossos gestos concretos de solidariedade e de fraternidade. Quem se coloca nesta postura de serviço ao Senhor, entende que Ele tem um outro jeito de agir no mundo. Deus não trabalha através daquilo que nós consideramos força, mas é justamente através da nossa fraqueza e da fraqueza do mundo. Isso é curioso. Ana, que nós escutamos na primeira leitura de hoje, um pouquinho da sua história, é uma dessas personagens, a começar, claro, pela própria Maria, mas também neste episódio, uns domingos atrás, a liturgia apresentava também essa história de Ana, de Samuel. Ana era esposa de um camarada chamado Eucana, se não me engano, só que ela não tinha filhos. Então esse camarada arrumou uma outra mulher, de um nome tão esquisito quanto o dele, uma tal de Fenena, desculpa se alguém tem esse nome, e ela começou a dar filhos, então passou a desprezar a Ana. E ela um dia, numa peregrinação ao santuário do Senhor, que ficava em Silo, ainda não existia Jerusalém àquela altura, ela pôs-se a rezar com tanta força e com tanta aflição que, sabe quando a gente está nesse momento assim, muito aflito, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, começa mais a balbuciar e gemer do que a falar coisa com coisa? Então ela estava nesse momento de muita aflição e de oração intensa, que o Eli, que era o sacerdote responsável pelo santuário, pensou até que ela estivesse bêbada e disse: mulher, presta atenção, vai para sua casa, você está bêbada aqui uma hora dessa, perturbando no espaço do templo. E aí, na resposta simples de Ana, para mim, a expressão que traduz melhor o que significa a oração. Então ela disse assim: me desculpa, meu Senhor, se eu estou incomodando, mas eu só estava aqui derramando a minha vida aos pés do Senhor. Que profundidade, que sabedoria, que expressão bonita. E então ele entende, não, a sinceridade da vida e da oração dessa mulher, sem dúvida, há de encontrar um eco no coração de Deus. E no episódio que nós escutamos na primeira leitura, é ela que volta ao santuário para oferecer o filho ao serviço do Senhor, tal qual ela havia prometido. E ela vai reconhecendo isto nesse cântico de Ana que nós escutamos, que encontra assim uma similitude
no canto de Maria, que nós entoamos no Salmo, nós vamos percebendo, Deus vai usando de instrumentos, de caminhos, para nós às vezes assim embaraçosos, tortuosos, difíceis de compreender, mas é a mão dele que vai nos guiando. Para a gente entender e acolher essa vontade de Deus, a gente tem que ter essa mesma disposição de Maria, na sua humildade, de Ana, na sua profundidade. E o que nós fazemos cada primeiro sábado do mês aqui é isso também, derramar a nossa vida aos pés do Senhor, as nossas necessidades, as pessoas que a gente ama com toda a intensidade. Que a gente então, inspirado no exemplo dessas mulheres, no exemplo de tantas pessoas, de tantos santos e santas, de tanta gente que consome a vida nesse serviço ao Senhor, que a gente saia dessa Eucaristia com este propósito firme no coração. Eu quero ser também, de uma forma mais intensa, mais concreta, um servo, uma serva do Senhor. Começando pela acolhida dessa palavra, deixando-a ressoar, me colocando à disposição dele para o que ele quiser me confiar. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a serva do Senhor, para que nos ajude, nos auxilie e nos mostre sempre os caminhos de Deus.